Pode sorrir para as câmeras, Gustavo. Quando o exame verdadeiro for revelado, a verdade vai falar por mim. Pode sorrir para as câmeras, Gustavo. Quando o exame verdadeiro aparecer, quem vai perder o nome não sou eu. Clara disse isso sem levantar a voz, com uma calma tão limpa que chegou a apagar por um segundo o brilho verde e amarelo do salão. Gustavo ficou imóvel ao lado do painel gigante da campanha da Copa. A mão ainda pousada nas costas de Valentina, como se aquela pose tivesse sido ensaiada para os fotógrafos. Clara, não começa. Ele murmurou, mantendo o sorriso preso no rosto. Dona Helena foi a primeira a se aproximar, não para abraçá-la, mas para avaliar o rosto da nora. Você veio sozinha. Clara, pensei que o médico tivesse recomendado repouso emocional. A frase soou doce para quem passava, mas Clara ouviu a lâmina escondida. O médico da sua família recomenda muitas coisas que não me servem mais, respondeu, mantendo os olhos nos dela. A sogra sorriu sem mostrar os dentes. Cuidado com esse tom. Na sua situação, qualquer instabilidade vira preocupação. Foi isso que acabou de partir Clara. Não a presença de Valentina. Não o documento de separação. Não a crueldade da sogra. Foi ver Gustavo entendendo. Finalmente entendendo. E ainda assim parado entre a mãe e a esposa, como se esperasse uma autorização para escolher. Ele se aproximou devagar. Clara, me dá um tempo. Eu preciso organizar tudo isso. Ela soltou uma risada triste. Tempo foi o que eu pedi quando estava deitada no hospital e sua mãe decidiu quem podia entrar no quarto. Tempo foi o que eu pedi quando perdi nosso primeiro filho e todos queriam que eu sorrisse no jantar de Natal para não assustar os convidados. Tempo foi o que eu dei ontem. Quando sua modelo insinuou que este bebê não era seu e você falou de patrocinadores, eu não tenho mais tempo para emprestar a sua covardia. Gustavo recebeu a palavra como um tapa, mas não reagiu. Talvez porque merecesse. Talvez porque soubesse. Clara pegou a pasta preta da mesa. Retirou apenas a última página, onde haveria espaço para sua assinatura, e rasgou ao meio. O som do papel rompido pareceu mais alto do que qualquer grito. O advogado se levantou, alarmado, mas Dona Helena ergueu a mão para contê-lo. Valentina perdeu o verniz. Você acha que rasgar papel muda alguma coisa sem Gustavo? Você volta para uma confeitaria pequena e para clientes que compram bolo parcelado. Clara encarou-a com uma serenidade que fez o insulto parecer pobre. E você volta para onde quando a campanha acabar? Valentina, para outro camarim, esperando que alguém rico confunda holofote com amor, o rosto da modelo endureceu, ferido no lugar certo. Clara então se virou para Gustavo. Você vai ter a verdade. Não porque merece, mas porque meu filho merece nascer sem essa mentira sobre ele. Só não espere recebê-la. Sentado ao lado de quem tentou apagá-lo, ela caminhou até a porta sem pressa. E desta vez ninguém tentou segurá-la. No carro, Clara esperou o portão se fechar para tirar o celular da bolsa. A gravação estava salva. Suas mãos tremiam tanto que ela precisou respirar várias vezes antes de enviar o arquivo para Dráblio. Mariana. A resposta veio minutos depois. Isso muda tudo. Não fale com eles. O resultado do DNA deve chegar amanhã. Vamos preparar a coletiva. Clara encostou a cabeça no banco e deixou uma lágrima cair. Apenas uma. Rápida. Cansada. Não era choro de derrota. Era o corpo soltando o peso de ter confirmado o que a alma já sabia.
Enquanto o carro descia pelas ruas limpas de Curitiba, ela viu numa esquina um outdoor enorme de Valentina com a camisa da campanha da Copa, sorrindo para uma cidade que ainda não conhecia a verdade. Clara tocou a tela do celular, onde a voz da modelo agora repetia a frase que a condenaria. Pensou em Gustavo parado na sala, preso entre sangue e sobrenome. Pensou no filho perdido, no filho vivo, na mulher que ela havia sido e na mulher que não aceitaria mais ser. Pela primeira vez, Clara não pediu que Gustavo a escolhesse. Ela escolheu a si mesma. E essa escolha, silenciosa e definitiva, era o começo da queda de todos eles. O resultado chegou às 6h43 da manhã, quando Clara ainda estava na cozinha da confeitaria, com as mãos cobertas de farinha e o rádio baixo comentando a expectativa para o próximo jogo do Brasil. O celular vibrou sobre a bancada de inox. Uma vez, depois outra, até ela largar a massa e limpar os dedos no avental. A mensagem da Dra. Mariana tinha apenas uma linha. Chegou. É conclusivo. Venha ao escritório antes da coletiva. Clara não abriu o arquivo ali. Ficou olhando para a tela como se o mundo tivesse encolhido até caber naquela notificação. Durante meses, seu corpo havia sido tratado como suspeita, sua gravidez como ameaça, sua dor como instabilidade. Agora, uma sequência de páginas técnicas dizia o que ela sempre soubera, sem precisar de papel nenhum. Gustavo era o pai. Mas a vitória não trouxe alívio imediato. Trouxe uma tristeza funda. Clara quase riu. Instabilidade. Era assim que aquela família chamava dor, medo, luto e agora resistência. 2 anos antes, ela havia perdido um bebê depois de semanas de suspeitas. Comentários e consultas conduzidas como interrogatórios. Na época, Gustavo chorara em silêncio no hospital. Mas depois deixara a mãe transformar a tragédia em segredo inconveniente. Na minha situação, Clara disse baixo, porque a verdade que poderia ter protegido seu filho desde o início só teria força depois de virar arma pública. Clara tocou a barriga, respirou devagar e disse baixinho, hoje eles vão ouvir você existir. No escritório da Drata Mariana, no centro de Curitiba. A manhã parecia feita de café forte. Impressoras trabalhando e passos rápidos. A advogada recebeu Clara sem abraços dramáticos. Apenas com um olhar firme e a pasta pronta. Sobre a mesa estavam o exame de DNA verdadeiro, as cópias do prontuário original, o registro de acessos ao sistema, o áudio da mansão transcrito e as mensagens que Ana Paula conseguira recuperar com cautela. A enfermeira também estava ali, sentada perto da janela, usando uma blusa azul simples e segurando um copo d'água com as 2 mãos. Eu não vou mentir. Clara, disse ela, estou com medo. Clara sentou-se ao lado dela. Eu também. Mariana fechou a pasta e olhou para as 2. Medo não impede ninguém de dizer a verdade. Só impede de improvisar. Por isso, vamos fazer tudo com ordem. Ela explicou que a coletiva da Albuquerque Eventos Esportivos seria o momento em que Gustavo anunciaria medidas para preservar a empresa, provavelmente tentando apresentar o afastamento de Clara como decisão consensual. Mariana já havia solicitado direito de resposta formal ao setor jurídico e enviado notificação aos principais patrocinadores. Sem revelar o conteúdo. Eles terão que deixar você falar, disse. E
quando tentarem interromper. A própria imprensa vai querer saber por quê. Enquanto Clara seguia para o centro de convenções, Gustavo estava preso num camarim de vidro e paredes claras, cercado por assessores que falavam ao mesmo tempo. Um deles ajustava o texto no tablet. Outro confirmava a chegada de patrocinadores. E Dona Helena observava tudo, sentada num sofá baixo. Impecável, em um tailleur marfim. Valentina estava diante do espelho, recebendo retoques de maquiagem. Calma demais para alguém que seria apenas o rosto da campanha. Você vai ler exatamente como combinamos, disse Dona Helena ao filho, sem emoção, sem desculpas. Você lamenta a situação familiar. Afirma que Clara precisa de cuidados e reforça que a empresa segue forte. Gustavo encarou a mãe. Você sabia que o relatório tinha sido alterado? O camarim congelou. Dona Helena não mudou o tom. Eu sabia que havia dúvidas suficientes para proteger você. Não foi isso que eu perguntei. Valentina se virou, irritada. Gustavo, agora não. Lá fora estão as câmeras. Ele olhou para ela como se a visse sem luz profissional pela primeira vez. Como você sabia aquela expressão do relatório? Valentina abriu um sorriso tenso. Eu já expliquei. Ele pegou o tablet com o discurso e viu, na primeira página, a frase afastamento temporário por recomendação médica. Pela primeira vez. O texto pareceu mais sujo que útil. O salão da coletiva era maior que o da festa e mais frio. Havia um telão de LED com o logotipo da campanha da Copa. Fileiras de cadeiras ocupadas por jornalistas. Representantes de marcas esportivas. Diretores da empresa e convidados selecionados. Verde, amarelo e branco dominavam o cenário. Mas a alegria fabricada não conseguia esconder a tensão. Os rumores da festa já circulavam em sites locais e perfis de fofoca empresarial. Alguns esperavam um pedido de desculpas. Outros, a apresentação oficial de Valentina como nova embaixadora da marca. Poucos sabiam que uma guerra familiar inteira estava prestes a invadir o palco. Clara entrou por uma porta lateral, acompanhada de Mariana e Ana Paula. Sem música, sem anúncio, sem vestido chamativo. Usava um vestido azul claro e um casaco leve. O cabelo preso. O rosto limpo. Os olhos úmidos, mas firmes. Alguns fotógrafos a reconheceram e levantaram as câmeras. Um assessor tentou barrá-las. Mariana mostrou o documento. Direito de resposta previamente notificado. O homem hesitou. Clara não esperou o convite. Caminhou até a primeira fileira e sentou-se à vista de todos. A única coisa que me preocupa é quem anda falando da minha gestação como se tivesse direito sobre ela. Dona Helena endureceu por uma fração de segundo. Foi pouco. Mas Clara viu. Gustavo subiu ao palco minutos depois. Quando viu Clara, perdeu a primeira frase. Dona Helena percebeu de imediato e inclinou o corpo para a frente, como se pudesse comandá-lo à distância. Valentina entrou logo depois, recebendo flashes. Mas o aplauso veio mais tímido do que ela esperava. Gustavo olhou para o tablet e começou. A Albuquerque Eventos Esportivos. Nasceu do compromisso com a confiança, com a família e com a paixão brasileira pelo esporte. A palavra família quase falhou em sua boca. Clara sentiu a criança se mover. Ou talvez fosse apenas seu próprio corpo reagindo. Ele continuou. Cada vez mais rígido, nos últimos dias, questões pessoais envolvendo minha esposa geraram interpretações que não representam os valores da empresa.
Por respeito aos patrocinadores, estamos tomando medidas para preservar todos os envolvidos. Mariana inclinou-se para Clara. Agora, Clara levantou-se antes que ele pronunciasse afastamento. A sala virou-se para ela. Gustavo, disse. Clara o bastante para os microfones captarem. Antes de falar em preservar todos os envolvidos, preserve a verdade. O burburinho cresceu como uma onda. Dona Helena se levantou, furiosa. Mas Mariana já estava no corredor lateral, entregando cópias a 2 jornalistas e a um representante jurídico de patrocinador. Minha cliente foi citada em um comunicado que envolve sua honra, sua saúde e a paternidade de seu filho, afirmou a advogada. Ela exercerá o direito de resposta neste momento. Um assessor tentou desligar o microfone, mas um repórter gritou: "Se há exame, queremos ouvir." Outro perguntou: "A empresa está escondendo uma fraude médica?" Gustavo ficou parado no palco, dividido entre interromper e escutar. Clara caminhou até a lateral da plataforma. Não subiu para parecer espetáculo. Ficou no nível da plateia. Ontem e antes de ontem. Começou. Fui tratada como uma mulher instável, uma esposa inconveniente e uma mãe sob suspeita. Disseram que existiam dúvidas médicas. Disseram que eu precisava ser afastada. Disseram que era preocupação. Ela abriu a pasta. Preocupação não altera prontuário. Preocupação não compra silêncio. Preocupação não transforma um bebê em estratégia de marketing. Mariana pediu que o telão fosse conectado ao arquivo. O técnico hesitou, olhando para a Dona Helena, um dos patrocinadores. Homem de cabelos grisalhos, que até então mantivera a expressão neutra. Levantou a voz. Coloque no telão. Se fomos chamados para confiar na empresa, temos direito de ver o que está sendo discutido. Gustavo, pálido, fez um gesto mínimo autorizando. A primeira imagem apareceu o exame de DNA verdadeiro, com dados sensíveis ocultados pela advogada. Mas conclusão clara, compatibilidade confirmada. Gustavo Albuquerque era o pai biológico do bebê de Clara. O salão explodiu em murmúrios. Valentina deu um passo para trás. Clara não olhou para ela. Olhou para Gustavo. Você permitiu que duvidassem dele antes de ter coragem de protegê-lo. Gustavo baixou os olhos. E aquela foi a primeira confissão dele. Em seguida, Mariana mostrou a comparação entre o prontuário original e a versão adulterada. Datas. Observações e acessos ao sistema surgiram lado a lado. Ana Paula subiu apenas o suficiente para falar ao microfone. Sua voz tremia, mas não quebrou. Eu trabalho no setor de documentação do hospital. O arquivo foi acessado fora do fluxo normal e alterado depois da consulta. Eu trouxe o registro de acesso. Dona Helena tentou avançar. Isso é uma encenação vergonhosa. Uma funcionária assustada pode dizer qualquer coisa. Mariana já esperava. Tocou no tablet. E o áudio da mansão começou a ecoar no sistema. A voz de Valentina surgiu nítida, elegante e fatal. Se o relatório menciona acompanhamento irregular e necessidade de confirmação por causa daquela observação sobre compatibilidade de datas, não fui eu que escrevi. Foi o médico. A música subiu quando o mestre de cerimônias anunciou a nova campanha da Albuquerque Eventos Esportivos para o ciclo da Copa. A tela exibiu estádios, famílias pintadas de verde e amarelo e crianças correndo com bolas em ruas limpas demais para parecerem reais. Gustavo subiu ao palco com a postura impecável de herdeiro treinado para sorrir em crises.
Falou sobre união, paixão nacional, responsabilidade social e a força do esporte para aproximar pessoas. Clara conhecia cada pausa daquela voz. O silêncio que veio depois foi tão pesado que até os fotógrafos pararam por um segundo. Mariana pausou o áudio e perguntou, sem se voltar para Valentina. Como uma modelo contratada para uma campanha publicitária, conhecia uma expressão presente apenas na versão adulterada do prontuário de uma gestante. Valentina perdeu a cor. Eu ouvi comentários. Clara, enfim, a encarou. De quem Valentina olhou para Dona Helena. E esse reflexo foi mais devastador que qualquer resposta. Dona Helena percebeu tarde demais. Os jornalistas perceberam antes. As câmeras giraram para ela como aves de rapina. A sogra tentou recuperar a autoridade com a mesma voz que usara por anos para comandar jantares. Médicos, advogados e filhos. Eu protegi minha família. Essa mulher sempre trouxe instabilidade para dentro da nossa casa. Meu filho tinha direito de saber se estava sendo enganado. Gustavo levantou a cabeça. Algo nele mudou. Não de forma bonita nem heróica, mas como quem finalmente cai dentro da própria vergonha. Mãe, pare! Dona Helena virou-se para ele. Chocada. Você não sabe o que está fazendo. Gustavo desceu do palco, deixando o discurso para trás. Parou diante de Clara, mas não tentou tocá-la. Eu devia ter perguntado a você antes de ouvir qualquer pessoa. Clara respondeu com os olhos molhados. Devia. E ele engoliu em seco. Eu devia ter protegido nosso filho. Devia. A repetição foi simples, sem espetáculo. E por isso doeu mais. Valentina tentou interromper. Agora desesperada. Gustavo, você não pode jogar sua carreira fora por causa de uma gravação tirada de contexto. Ele olhou para ela sem nenhum carinho. Minha carreira não foi jogada fora por Clara. Foi jogada fora quando eu deixei vocês tratarem minha família como problema de imagem. O representante principal dos patrocinadores pediu a palavra. Diante das informações apresentadas, nosso contrato fica suspenso até conclusão de apuração independente. A frase atingiu Dona Helena como um golpe público. Diretores se entreolharam. Assessores correram para celulares. Jornalistas digitavam em velocidade feroz. A campanha da Copa, que deveria ser o auge da Albuquerque Eventos Esportivos, começava a desmoronar diante do telão que ainda exibia a palavra confiança. Clara sentiu a ironia, mas não sorriu. Não havia prazer limpo em ver ruir algo que também sustentava funcionários. Sonhos e anos de trabalho. Por isso ela falou outra vez. Eu não estou aqui para destruir uma empresa. Estou aqui para impedir que uma empresa seja usada para destruir uma mãe e uma criança. A frase mudou o tom da sala. Não era vingança cega. Era limite. Gustavo olhou para ela com um respeito que parecia novo e atrasado. Dona Helena, pela primeira vez, não encontrou uma resposta pronta. Valentina tentou sair pela lateral, mas os repórteres já cercavam o caminho com perguntas sobre mensagens, contrato e acesso ao prontuário. Mariana abriu a última parte da apresentação. Eram capturas de mensagens entre o número de Valentina e o de Dona Helena, com trechos cuidadosamente selecionados pela advogada. Se ele acreditar que há dúvida, ela assina. Renato consegue ajustar o relatório sem deixar claro demais. Na coletiva, você entra como estabilidade. O salão reagiu com espanto audível. O nome do médico apareceu como uma peça que completava o desenho. Ana Paula fechou os olhos.
Talvez por medo do que viria para ela no hospital. Talvez por alívio de não carregar mais aquilo sozinha. Dona Helena sentou-se devagar, como se o próprio corpo tivesse entendido antes do orgulho que ela perdera o controle. Valentina começou a dizer que as mensagens eram falsas. Mas Mariana informou que todo o material já havia sido encaminhado para a perícia independente e para os responsáveis legais das instituições envolvidas. Não havia prisão teatral, nem sirene, nem cena exagerada. Era a mesma voz que ele usava para convencer investidores e evitar conflitos familiares. Quando agradeceu aos patrocinadores, Gustavo chamou Valentina ao palco como símbolo da nova fase da marca. O aplauso veio rápido. Valentina sorriu, abraçou Gustavo de lado e segurou o microfone. A Copa é sobre verdade. Não é sobre quem veste a camisa de coração. Alguns riram. Ela continuou olhando para Clara. E família também é isso. A gente precisa saber quem realmente joga do nosso lado. Havia algo pior para quem vivia de imagem e registro. Protocolo, testemunha, cópia, imprensa e patrocinador olhando. Quando tudo terminou, ou pareceu terminar, Clara saiu do salão sem esperar aplausos. Gustavo a seguiu até o corredor, mas parou a alguns passos de distância. Atrás deles, a coletiva virara caos administrado, com vozes sobrepostas e flashes atravessando as portas abertas. Clara, ele chamou. Ela se virou. Pela primeira vez, não havia raiva nos olhos dele. Apenas devastação. Eu não vou pedir que você volte para casa hoje. Ela assentiu. Ainda bem. Ele aceitou a resposta como quem recebe uma sentença justa. Eu vou depor contra o relatório. Vou afastar minha mãe da empresa. Vou assumir diante do conselho que falhei. Clara passou a mão pela barriga. Faça isso porque é certo. Não porque quer me recuperar. Gustavo fechou os olhos, ferido pela precisão. Eu perdi esse direito. Ela demorou a responder. Do outro lado do vidro, Curitiba seguia com seu trânsito. Suas bandeiras. Suas pessoas correndo para almoços e reuniões. Sem saber que uma família havia acabado de rachar em público. Você perdeu o direito de achar que amor sobrevive sem coragem. Disse. O resto, o tempo vai dizer. Clara então caminhou até a saída, levando consigo o exame verdadeiro. A verdade do filho e uma força silenciosa que ninguém naquela família voltaria a confundir com fraqueza. Na manhã seguinte à coletiva, Curitiba não acordou em silêncio. Os vídeos já estavam em todos os lugares nos sites de notícia empresarial, nos perfis de fofoca sobre celebridades da Copa, nos grupos de WhatsApp de funcionários da Albuquerque, eventos esportivos e até no celular das clientes que entravam na confeitaria de Clara fingindo pedir bolo. Mas olhando para ela como quem acabara de assistir a uma novela ao vivo, a manchete mais repetida dizia que o exame de DNA havia desmentido a crise familiar do herdeiro. Outra falava em prontuário adulterado. Campanha suspensa e modelo famosa envolvida em suspeita de fraude. Clara desligou as notificações antes das 7 da manhã. Não queria transformar a própria dor em contagem de curtidas. Vestiu o avental. Abriu a vitrine de doces e colocou uma placa simples perto do caixa. Hoje atendemos normalmente. A frase parecia pequena diante do escândalo, mas para ela era uma declaração de guerra. Normalmente significava viva. De P, dona do próprio nome. A primeira cliente do dia foi Dona Célia.
uma professora aposentada que comprava bolo de cenoura toda sexta-feira. Ela entrou devagar, segurando a bolsa contra o peito, e olhou para Clara com uma ternura que quase a desmontou. Minha filha, eu vi tudo. Clara tentou sorrir. Então a senhora sabe que o bolo continua o mesmo preço. Dona Célia riu com os olhos marejados. Oi, Zai. Mas hoje quero 2. Pequenos gestos começaram a chegar assim. Sem discurso. Uma motorista de aplicativo que comprou café e disse apenas força. Um casal jovem que pediu 100 docinhos para um chá de bebê e recusou desconto. Uma funcionária da empresa de Gustavo que deixou um bilhete dobrado perto do caixa, dizendo que muita gente lá dentro sempre soube que Clara era tratada com injustiça. Cada gesto curava um pedaço minúsculo, sem apagar o resto. Clara agradecia, embalava, sorria quando podia. Quando a mão ia à barriga, sentia que pela primeira vez, em semanas, ninguém olhava para seu filho como pergunta. Olhavam como vida. O comentário poderia ter passado como frase vazia de celebridade. Mas Valentina sabia escolher veneno com sabor de champanhe. Clara sentiu o salão mudar de temperatura. Uma funcionária do marketing desviou os olhos para a barriga dela. Um patrocinador cochichou algo com a esposa. Gustavo não tirou o microfone da mão de Valentina. Não a interrompeu. Apenas manteve o sorriso congelado. Clara percebeu então que aquela noite não era uma celebração. Era um julgamento sem juiz, sem defesa. Do outro lado da cidade, a sede da Albuquerque Eventos Esportivos parecia um estádio depois de derrota histórica. O Conselho Administrativo se reuniu em caráter emergencial. Patrocinadores exigiram auditoria independente, e o departamento jurídico tentava conter uma crise que não cabia mais em nota oficial. Gustavo entrou na sala de reuniões sem gravata, carregando uma pasta que não era preparada pela mãe, nem revisada por assessores. Pela primeira vez, ele se sentou sem ocupar automaticamente a cabeceira. Dona Helena estava lá, rígida, pálida, acompanhada de seu advogado. Quando um conselheiro perguntou se Gustavo confirmava a autenticidade do relatório adulterado exibido por Clara, ele respirou fundo e respondeu: confirmo que minha esposa apresentou documentos que eu deveria ter procurado antes. Confirmo que falhei como marido, como pai e como presidente da empresa. Dona Helena virou o rosto para ele. Furiosa, você está entregando sua própria família. Gustavo a encarou. Não. Mãe, estou parando de sacrificar minha família para proteger o seu controle. A frase não salvou nada, mas marcou o primeiro ato adulto de um homem que havia confundido obediência com lealdade. A decisão veio ainda naquela tarde. Gustavo seria afastado temporariamente da presidência executiva enquanto a apuração interna seguisse. E Dona Helena perderia qualquer função consultiva ligada à comunicação. Contratos familiares e decisões médicas patrocinadas pela empresa. O Dr. Renato teria seu vínculo suspenso. E o caso seria encaminhado aos órgãos competentes do hospital e aos advogados das partes envolvidas. Valentina recebeu a notícia por e-mail antes mesmo de terminar uma reunião com sua agência. O contrato de imagem da Copa foi cancelado por quebra de cláusula de reputação. E 2 marcas menores retiraram campanhas já programadas. Ela tentou gravar um vídeo dizendo que também fora manipulada. Mas bastou um trecho das mensagens vazar para que a tentativa soasse pior. Pela primeira vez em anos, Valentina entrou em um camarim sem que ninguém pedisse sua opinião sobre luz, ângulo ou figurino.
Sentou-se diante do espelho e viu uma mulher que havia confundido visibilidade com permanência. Não era a pobreza que a assustava. Era voltar a ser substituível. Dona Helena foi à confeitaria no fim da tarde, dentro de um carro preto que parou longe da porta, como se a discrição ainda pudesse protegê-la. Clara a viu pela vitrine antes que a campainha tocasse. A sogra entrou sem perfume forte, sem taça, sem advogado visível, mas ainda com a postura de quem esperava que o mundo abrisse passagem. Algumas clientes ficaram em silêncio. Clara pediu a uma funcionária que assumisse o balcão e levou Dona Helena para uma pequena mesa nos fundos, perto das caixas de farinha. Ali, a matriarca dos Albuquerque parecia menor. "Você conseguiu o que queria?" disse ela. Clara respondeu com calma: "Não. Eu queria paz." Dona Helena apertou a bolsa no colo. "Se esse material continuar circulando, a empresa pode perder contratos importantes. Pessoas inocentes serão afetadas." Clara observou a mulher que, mesmo caída, ainda tentava vestir chantagem com roupa de responsabilidade. "A senhora pensou nessas pessoas quando transformou meu prontuário em arma." Dona Helena desviou os olhos. "Eu estava protegendo meu filho." Clara tocou a barriga. "E eu estava protegendo o meu. A diferença é que eu não precisei falsificar nada." Por um instante, a máscara de Dona Helena rachou de verdade. Ela olhou para as mãos e Clara percebeu manchas de idade que nunca havia notado. Talvez porque a sogra sempre se apresentasse como pedra polida. "Você não entende o que é construir um nome", murmurou ela. "Eu vi essa família quase perder tudo quando meu marido ainda era vivo. Aprendi que, se eu não controlasse cada porta, alguém entraria para tomar o que era nosso." Clara não respondeu de imediato. Havia ali uma verdade deformada, sem acusação formal. Valentina desceu do palco e caminhou até Clara com a naturalidade de quem sabia que todos estavam vendo. "Você está pálida." "Querida, tem certeza de que devia estar aqui?" Clara sustentou o olhar. "Tenho mais certeza do que você imagina." Valentina pousou os dedos na própria taça. "Eu só acho perigoso insistir em uma imagem de família perfeita quando existem dúvidas médicas tão delicadas." A palavra dúvidas atravessou o salão. Gustavo finalmente se aproximou. Uma mulher que talvez um dia tivesse sentido medo antes de escolher virar medo para os outros. Mas compreensão não era absolvição. "Eu entendo o que é construir", Clara disse, olhando para a cozinha, onde seus bolos esfriavam em grades simples. "Construo todos os dias. A diferença é que eu não chamo destruição de proteção." Dona Helena respirou com dificuldade. "O que você quer de mim?" Clara respondeu. "Sem ódio, distância, responsabilidade. E que nunca mais fale do meu filho como se ele fosse patrimônio da sua família." A sogra levantou-se devagar. Não pediu perdão. Talvez ainda não soubesse como, mas saiu sem dar ordens. E aquilo, vindo dela, já era uma derrota. Gustavo apareceu depois que a confeitaria fechou. Clara estava apagando as luzes da vitrine quando o viu do outro lado do vidro. Sozinho, sem carro oficial parado à porta, sem a segurança invisível do sobrenome. Ele esperou que ela decidisse abrir. Clara girou a chave, mas ficou atrás do balcão. "Se veio falar pela empresa." "Minha advogada responde", disse. Gustavo assentiu. "Não vim pela empresa." Ele colocou uma pasta simples sobre o balcão, sem empurrar, lá como imposição.
Aqui estão os documentos que assinei hoje. Reconhecimento formal da paternidade. Compromisso de custear todo o acompanhamento da gestação sem interferir nas suas escolhas médicas. Garantia de que nenhum representante da minha família terá acesso a informações suas sem sua autorização. E uma declaração minha para a investigação interna. Clara não tocou a pasta imediatamente. Você acha que papel conserta o que aconteceu? Ele balançou a cabeça. Não. Papel só impede que eu fuja de novo. A resposta a surpreendeu mais do que qualquer pedido de perdão teria surpreendido. Eles ficaram em silêncio. Separados pelo balcão onde Clara costumava entregar sonhos. Bolos e cafés. A pessoas que não perguntavam sobre seu casamento, Gustavo parecia mais velho em poucos dias. Não mais pobre. Não mais fraco. Mas desarmado de uma arrogância que talvez nem soubesse carregar. Eu passei anos achando que proteger você era evitar conflito com minha mãe. Ele disse, na verdade, eu deixei você sozinha dentro do conflito. Clara sentiu os olhos arderem. Você me deixou sozinha quando eu mais precisava acreditar que não estava repetindo a mesma história. Ele baixou a cabeça. Oisai. Não sabe tudo. A voz dela saiu baixa. Você não sabe o que é deitar para dormir, com medo de que o estresse que eles causam tire de mim outro filho. Não sabe o que é ouvir uma mulher falar da sua barriga como se fosse uma estratégia de carreira. Não sabe o que foi sair daquela festa e ainda precisar pensar em prova. Arquivo. Protocolo. Porque ninguém acreditaria só na minha palavra. Gustavo passou a mão pelo rosto. Mas não chorou de modo teatral. Apenas absorveu. Eu quero aprender a saber. Disse. Mesmo que seja tarde para ser seu marido, Clara finalmente abriu a pasta. Leu algumas linhas. Reconheceu a linguagem cuidadosa de Drá. Mariana em algumas cláusulas e percebeu que Gustavo havia feito mais do que prometer. Ele havia se colocado juridicamente em posição de testemunha contra a própria casa. Aquilo tinha custo. Não comprava perdão. Mas tinha custo. Você vai perder a presidência, disse ela. Gustavo soltou um ar curto. Já perdi por tempo indeterminado. E sua mãe? Vai lutar. Vai dizer que fui manipulado. Vai tentar recuperar espaço. Mas não vai mais usar meu silêncio como assinatura. Clara fechou a pasta. A frase tocou nela de um modo estranho. Porque era exatamente isso que ele havia dado à mãe por anos silêncio com valor de autorização. Eu não vou voltar para o apartamento. Clara disse. Vou ficar aqui por enquanto. Depois vou procurar um lugar meu. Gustavo assentiu depressa. Como se tivesse treinado a aceitar antes de pedir. Eu imaginei. E não quero visitas da sua família, mas não para defendê-la. Clara, vamos conversar lá fora. Ela respondeu sem se mover. Agora você quer conversar. Aqui dentro você só sabe posar. Eu já deixei isso registrado. Ela o olhou com atenção. Eu também não estou prometendo recomeço. E ele engoliu a dor. Eu não vim buscar promessa. Vim entregar consequência. Na semana seguinte, Clara assinou o contrato de aluguel de um apartamento pequeno. Iluminado. A 15 minutos da confeitaria. Não tinha vista espetacular. Nem mármore no banheiro. Nem elevador privativo. Tinha uma janela por onde entrava sol da manhã e espaço suficiente para um berço. Ana Paula foi transferida para outro setor enquanto a investigação seguia. Protegida por orientação jurídica e por uma rede de colegas que, encorajados por sua coragem, começaram a relatar outras pressões internas.
Draw. Mariana tornou-se uma presença prática na vida de Clara. Não como fada madrinha, mas como alguém que traduzia documentos sem roubar dela a decisão. A confeitaria cresceu de maneira inesperada. Não porque Clara explorou o escândalo, mas porque as pessoas reconheceram nela uma dignidade que não cabia nas fotos oficiais dos Albuquerque. Um jornal local pediu entrevista. Clara aceitou apenas uma, curta, e disse: "Eu não quero ser símbolo de vingança. Quero ser lembrada como uma mãe que exigiu respeito antes que fosse tarde." Meses depois, quando a cidade já falava de outros jogos, outras campanhas e outros escândalos, Clara fechou a confeitaria numa tarde de chuva fina e encontrou Gustavo esperando do lado de fora com um guarda-chuva aberto. Ele não invadia mais. Perguntava. Naqueles meses, havia comparecido às consultas apenas quando ela permitira. Sentado na cadeira ao lado, sem discutir médico, hospital ou decisão. Havia vendido parte de suas cotas para cobrir prejuízos da empresa sem tocar no dinheiro destinado ao filho. Havia testemunhado contra o Dr. Renato e assumido diante do conselho que sua omissão permitira o abuso. Nada disso apagava a noite da festa. Mas a constância começava a criar uma linguagem que Clara conseguia escutar sem se ferir tanto. "Posso caminhar com você até o carro?" Ele perguntou. Clara olhou para a barriga já grande. Depois para a rua molhada. "Pode." Eles caminharam lado a lado, sem mãos dadas, sem reconciliação perfeita, sem música de final feliz, fácil, perto do carro. Gustavo disse: "Eu ainda amo você." Clara fechou o casaco sobre o ventre e respondeu: "Então, continue aprendendo a ter coragem." O amor, sozinho. Eu já vi que não basta. Quando o bebê nasceu, algumas semanas depois, Clara escolheu que Gustavo estivesse no hospital, mas não Dona Helena. A decisão foi respeitada. No quarto claro, longe dos corredores onde um dia ela havia perdido a própria voz, Clara segurou o filho contra o peito e chorou sem medo de parecer instável. Gustavo ficou ao lado, olhando para a criança como quem finalmente entendia que paternidade não era sobrenome. Era presença. "Ele é lindo", sussurrou. Clara olhou para o bebê. Depois, para o homem que ainda teria muito a provar. "Elle est livre", corrigiu, do lado de fora. Curitiba seguia sua vida depressa. Chuva, café e luzes acesas. A empresa dos Albuquerque sobreviveria menor. Valentina desapareceria dos telões por um tempo. Dona Helena aprenderia que nem todo controle volta para a mão que o perdeu. Clara, porém, não saiu daquele quarto como esposa humilhada, nem como vítima salva por um exame. Saiu como mãe inteira, mulher de nome próprio, dona de uma verdade que ninguém mais poderia adulterar. O rosto de Gustavo ficou vermelho. Não de vergonha, mas de medo. Medo de câmeras, de patrocinadores, de manchetes. Da mãe, olhando como se ele ainda fosse um menino que precisava obedecer. "Não transforma isso em espetáculo", ele disse entre os dentes. Clara levou a mão à barriga. E esse gesto fez algumas pessoas baixarem a voz. Valentina aproveitou o silêncio. "Ninguém está acusando você de nada. Clara, só estamos preocupados. Depois de tudo o que aconteceu antes, talvez seja melhor fazer todos os exames com profissionais de confiança da família." Clara olhou para o canto esquerdo do salão. O Dr. Renato,
médico particular dos Albuquerque. Estava ali, perto do bar. Embora nunca tivesse sido apresentado como convidado da empresa, ele desviou o olhar depressa demais. A confirmação veio como uma pedra fria dentro do peito. Clara lembrou a mensagem no celular. O original ainda existe. Sorriu sem alegria. Profissionais de confiança de quem? Valentina. Valentina inclinou a cabeça e soltou. Talvez ela esteja sensível demais por causa da gravidez. A mãe de Gustavo, Dona Helena, aproximou-se com uma taça intacta. Numa noite tão importante, minha filha, uma mulher de família sabe preservar a discrição. Clara sentiu a mão tremer sobre a barriga de 4 meses. Mas não recuou. Discrição não é o mesmo que mentira. Respondeu. Um diretor cochichou que os patrocinadores estavam olhando. Gustavo apertou os dentes. Dona Helena interveio antes que a modelo respondesse. Aproximou-se de Clara e tocou seu ombro com uma ternura pública. Feita para fotos. Minha filha, você está frágil. Nós sabemos como foi difícil da outra vez. Ninguém quer que a tragédia se repita. Clara tirou o ombro debaixo da mão dela com lentidão. Não use meu filho perdido para controlar o filho que eu ainda carrego. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Gustavo fechou os olhos por um instante. Como se aquela frase tivesse aberto uma porta que ele mantinha trancada havia anos. Mas quando os abriu, olhou primeiro para a mãe. Clara a viu. E o que restava de esperança dentro dela perdeu mais uma camada. Você precisa descansar. Ele disse, quase implorando. Amanhã resolvemos isso. Ela inclinou a cabeça. Amanhã, você acha que minha honra pode esperar porque hoje seus patrocinadores estão comendo canapé? Foi nesse momento que Clara colocou a mão dentro da pequena bolsa e tocou o envelope branco. Não o retirou. Ainda não. Dentro havia apenas parte do que ela precisava. Cópias de agendamentos. Um recibo de laboratório independente. E a primeira impressão de um protocolo hospitalar que não batia com o arquivo exibido ao advogado da família. O exame definitivo ainda não tinha chegado. Mas estava a caminho. A enfermeira que lhe escrevera prometera entregar o restante quando tivesse certeza de que não seria descoberta. Clara sabia que, se abrisse a boca cedo demais, Dona Helena esmagaria a prova antes que ela se tornasse forte. Por isso suportou o riso de Valentina. O olhar de desconfiança dos funcionários. A covardia elegante de Gustavo. Você não vai dizer nada, Valentina provocou. Mais baixo. Clara respondeu no mesmo tom. Vou. Mas não para você. E não hoje. Gustavo tentou segurá-la pelo braço quando ela se virou. E aquele toque quase a desfez por dentro. Durante um segundo, ela lembrou do homem que entrava escondido em sua confeitaria no fim do expediente, sujando o terno de farinha ao ajudá-la a fechar caixas de bolo. Lembrou da noite em que ele chorou com a testa encostada na barriga dela depois da primeira perda, prometendo que nunca mais deixaria ninguém transformar a dor deles em assunto de família. Aquela promessa estava morta no meio do salão, entre luzes de copa e contratos milionários. Clara, por favor, ele disse. E pela primeira vez, sua voz tremeu. Ela olhou para a mão dele em seu braço até que ele soltasse. Você teve a noite inteira para dizer por favor para a sua mãe, para a sua modelo e para o seu médico. Escolheu dizer para mim. Ele empalideceu. Valentina observava como se estivesse ofendida por perder o controle da cena. Clara caminhou em direção à saída, mas não fugiu. Cada passo foi lento o bastante para que todos entendessem que ela não estava sendo expulsa.
perto do telão. Uma reportagem gravada mostrava torcedores gritando gol em uma praça iluminada. Enquanto no salão ninguém comemorava mais nada. Antes de cruzar a porta, ela parou e voltou o rosto para Gustavo. Os fotógrafos levantaram as câmeras. Clara não chorou. Seus olhos estavam úmidos. Sim, mas havia neles uma lucidez que assustou até Dona Helena. Foi então que ela disse a frase que cortou a festa ao meio: "Pode sorrir para as câmeras. Gustavo, quando o exame verdadeiro aparecer, quem vai perder o nome não sou eu." Ninguém entendeu por completo. Ainda, mas o doutor Renato deixou a taça escapar da mão. E o vidro quebrado no piso polido soou como a primeira confissão da noite. Do lado de fora, o ar frio de Curitiba bateu no rosto de Clara como uma permissão para respirar. O manobrista perguntou se ela queria que chamasse o carro do senhor Gustavo. E ela respondeu que não. Chamou um aplicativo. Encostou-se perto da entrada envidraçada e abriu novamente o celular. A mensagem desconhecida ainda estava ali. Desta vez, outra linha apareceu. Ele não sabe de tudo, mas ela sabe. Guarde o envelope. Amanhã às 8. Na sua confeitaria. Clara fechou os olhos e pousou as duas mãos sobre a barriga. Não como alguém pedindo socorro, mas como alguém fazendo um juramento. Lá dentro, a música voltou aos poucos. Falsa. Insistente. Tentando costurar a festa rasgada. Valentina talvez estivesse sorrindo outra vez. Dona Helena talvez estivesse explicando aos patrocinadores que grávidas às vezes se emocionam. Gustavo talvez estivesse parado no mesmo lugar. Você quer destruir tudo por ciúme. Clara olhou para Valentina. Depois, para a sogra. Não. Eu só vim ver quem teria coragem de mentir olhando para uma criança que ainda nem nasceu. Percebendo tarde demais que o silêncio de uma mulher cansada não era a ausência de força. Clara olhou para as luzes verdes e amarelas refletidas no vidro e sussurrou para o filho que ninguém mais teria o direito de transformá-lo em dúvida. Depois, entrou no carro e foi embora. O carro de aplicativo deixou Clara diante do prédio onde ela vivia com Gustavo pouco depois da meia-noite. O porteiro, acostumado a vê-la chegar ao lado do marido em carros escuros da família Albuquerque, levantou-se depressa demais, como se a ausência de Gustavo fosse uma notícia. Clara agradeceu com um aceno e entrou no elevador privativo, segurando a bolsa contra o corpo. O espelho de aço refletia seu rosto pálido, o batom quase apagado, os olhos vermelhos que ela se recusara a deixar transbordar dentro da festa, no 18º andar. O corredor cheirava a flores, caras e silêncio. O apartamento tinha vista para as luzes frias de Curitiba. Mas naquela noite parecia mais uma sala de espera do que uma casa. Clara colocou o envelope branco dentro da gaveta do criado mudo, por baixo de uma manta de bebê que ainda estava sem uso. Só então tirou os sapatos. A dor nos pés era real. Pequena. Suportável. A outra... Não. A outra vinha da imagem de Gustavo parado ao lado de Valentina, escolhendo a pose certa enquanto a esposa era transformada em suspeita diante de todos. Gustavo chegou 27 minutos depois. Clara contou sem querer, porque o relógio da sala parecia bater dentro da cabeça dela. Ele entrou sem fazer barulho. Tirou o paletó e o deixou sobre o braço do sofá. Mas não se aproximou. Por alguns segundos, os dois ficaram separados pela mesa de centro, onde ainda havia um livro de receitas que Clara havia deixado aberto antes de sair para a festa.
Você precisava ter dito aquilo na frente dos patrocinadores. Ele perguntou, a voz cansada, como se ele fosse o ferido da noite. Clara ergueu os olhos devagar. Você precisava ter deixado que ela insinuasse que meu filho não era seu. Gustavo passou a mão pelo rosto. Ninguém disse isso diretamente. Clara soltou uma risada curta. Sem humor. É assim que a sua família sobrevive. Não é. Ninguém diz diretamente. Ninguém acusa diretamente. Ninguém destrói diretamente. Só deixa o veneno circular e chama de preocupação. Ele apertou a mandíbula. Eu estou tentando evitar um desastre. Clara colocou a mão sobre a barriga. O desastre já aconteceu quando você olhou para mim e esperou que eu me defendesse sozinha. O silêncio que veio depois não era vazio. Tinha todas as coisas que os dois não diziam desde a primeira perda. Gustavo caminhou até a janela. Afrouxou a gravata e olhou para a cidade como se os prédios pudessem responder por ele. Minha mãe me mostrou um relatório. Disse enfim. Clara sentiu o corpo inteiro endurecer. Que relatório? Ele não a encarou. Do Dr. Renato. Algumas datas não batiam. Havia observações sobre acompanhamento externo. Alterações de informação. Coisas que eu não entendi direito. Clara deu um passo para trás. Não por culpa, mas porque a confirmação doía mais quando saía da boca dele. E você acreditou? Gustavo se virou. Eu não disse isso. Não precisou. Ele tentou se aproximar. Clara, você mudou de hospital sem me contar. Você bloqueou o acesso ao seu prontuário. Você não atende minha mãe quando ela pergunta das consultas. O que eu deveria pensar? Clara sentiu vontade de gritar que ele deveria pensar na esposa que quase enlouqueceu de dor 2 anos antes. Na mulher que tremia cada vez que um médico da família entrava no quarto. Na mãe que carregava uma vida e não uma prova de propriedade. Mas ela respirou. Você deveria pensar que talvez eu estivesse me protegendo. O salão de eventos no Batel parecia uma vitrine luxuosa de patriotismo. Bandeiras do Brasil pendiam em tecidos caros. Telões exibiam torcedores sorrindo. E garçons circulavam com taças. Canapés e pequenas sobremesas assinadas por uma confeitaria famosa que não era a de Clara. Durante semanas, ela havia oferecido preparar os doces da festa, porque sua pequena confeitaria em Curitiba era parte de quem ela era antes de entrar naquela família. Dona Helena recusara com um sorriso polido. Gustavo ficou parado, como se aquela frase tivesse batido onde ele não esperava. Por um instante, o homem da festa desapareceu. E Clara viu o marido que ela havia amado. Confusa. Ferido. Tentando entender tarde demais. Então, o celular dele tocou sobre a mesa. Dona Helena. O nome iluminou a sala como uma invasão. Gustavo hesitou. Mas atendeu. Clara ouviu a voz da sogra, mesmo sem viva voz. Baixa e firme. Atravessando o aparelho como ordem. Ela chegou. Não discuta agora. Amanhã cedo. Leve-a ao Renato. Precisamos fechar esse assunto antes da coletiva. Se ela continuar alterada, os advogados resolvem. Clara se aproximou e olhou para Gustavo. Ele não desligou. Apenas disse mãe. Agora não. A resposta veio mais dura. Agora. Sim. A imagem da empresa está em risco. Você não pode deixar uma gravidez mal explicada destruir anos de trabalho. Clara estendeu a mão. Me dá o telefone. Gustavo cobriu o aparelho. Não.
Foi uma palavra curta, mas suficiente. Clara entendeu que ele ainda estava no meio da ponte. E uma mulher grávida não podia morar na indecisão de um homem. Ela entrou no quarto e pegou uma pequena mala de couro claro. Gustavo a seguiu, assustado. O que você está fazendo? Clara dobrou 2 peças de roupa sem pressa. Vou dormir na confeitaria. Isso é absurdo. Absurdo é sua mãe falar do meu filho como se fosse uma crise de imagem. Ele segurou a mala antes que ela fechasse. Você quer que eu escolha entre você e minha família no meio de uma campanha de milhões? Clara olhou para os dedos dele sobre o couro. Não. Eu queria que você soubesse escolher sem que eu precisasse pedir. A frase o atingiu de verdade. Gustavo soltou a mala e deu um passo para trás. Você está escondendo alguma coisa de mim. Clara fechou o zíper. Estou escondendo minha paz no único lugar onde sua família ainda não conseguiu entrar. Ele tentou bloquear a porta, mas não com força, apenas com desespero. Clara, se existe um exame, se existe alguma verdade, me mostra. Ela encarou o homem que amava e respondeu baixo. A verdade não serve para quem só acredita nela quando está com medo de perder. A confeitaria de Clara ficava numa rua tranquila, entre um salão de beleza antigo e uma papelaria que vendia bandeirinhas do Brasil penduradas na vitrine. Quando ela abriu a porta metálica antes das 6 da manhã, o cheiro de açúcar, café e massa descansada a recebeu como uma casa honesta. Ali. Ninguém a chamava de instável por sentir dor. Ali. Seus bolos cresciam ou murchavam por causa de temperatura. Tempo e cuidado. Não por causa de sobrenome. Clara acendeu as luzes. Prendeu o cabelo e vestiu um avental sobre o vestido amassado da festa. Antes das 7. Já havia pão de queijo aquecendo, café passado e uma fornada de bolo de fubá no forno. A rotina salvou suas mãos, mas não sua cabeça. O celular vibrava sem parar com mensagens de Gustavo, chamadas perdidas de Dona Helena e notificações de um grupo de funcionários da empresa onde alguém escrevera que a esposa do Gustavo teve uma crise na festa. Clara apagou a tela. Às 8 em ponto. Uma mulher de calça jeans, blusa branca e olheiras profundas entrou na confeitaria sem olhar para os doces. Clara perguntou. Sou Ana Paula. A enfermeira parecia mais jovem do que Clara imaginara, mas trazia nos olhos o cansaço de quem sabia demais. Sentou-se numa mesa do canto, longe da vitrine, e colocou uma pasta bege sobre a madeira. Eu não devia estar aqui, disse, apertando as alças da bolsa. Clara serviu café para as 2. Então por que veio? Ana Paula olhou para a barriga dela antes de responder. Porque eu estava no plantão quando você perdeu o primeiro bebê. Eu lembro do seu rosto, dizendo que o evento precisava de fornecedores compatíveis com a marca. Agora Clara via brigadeiros finos em bandejas espelhadas, enquanto seu nome sequer aparecia na mesa principal. A cadeira reservada para a esposa do herdeiro estava 2 fileiras atrás, perto de funcionários administrativos que fingiam não notar sua presença. No cartão, escrito com caligrafia impecável, lia-se apenas Clara Mendes. Não Clara Albuquerque, não esposa de Gustavo. Apenas Clara. Lembro de você pedindo para ninguém deixar sua sogra entrar no quarto enquanto o médico dizia que precisava de autorização da família para tudo. Clara sentiu a xícara pesar na mão. Você estava lá. A enfermeira assentiu. Eu era técnica na época. Hoje sou enfermeira no setor de documentação. Quando vi seu nome de novo,
Prestei atenção. Ela abriu a pasta. Havia cópias de registros, horários de acesso, 2 versões de um mesmo relatório e uma folha com carimbo discreto do hospital. Seu prontuário foi alterado depois da consulta. Não mudaram tudo. Só o suficiente para criar dúvida. Clara passou os olhos pelas páginas sem tocar de imediato. Havia termos médicos que ela não entendia completamente. Mas as datas eram claras. Uma versão indicava acompanhamento regular. Exames compatíveis. Evolução estável. A outra, a que provavelmente fora mostrada a Gustavo, sugeria inconsistências de informações, consultas externas omitidas e necessidade de reavaliação por profissional da família. Ana Paula apontou uma linha. Aqui está o acesso do Dr. Renato. Ele entrou no sistema depois do horário, usando autorização administrativa. Isso já seria estranho. Depois, houve uma solicitação de cópia enviada para um e-mail que não pertence ao hospital. Clara sentiu a garganta fechar. Você sabe de quem era? Ana Paula engoliu em seco. Não posso afirmar ainda. Mas tenho um print parcial. O nome salvo no cadastro era H. Albuquerque. O café esfriou entre as duas. Clara fechou os olhos por um instante. Dona Helena não apenas sabia, Dona Helena estava dentro do arquivo, mexendo nas bordas da verdade, como quem ajustava a iluminação de uma fotografia. E Valentina? Clara perguntou. Ana Paula hesitou. Ontem, antes da festa. Uma mulher ligou para o setor pedindo confirmação de termos que só estavam na versão alterada. Disse que falava em nome da campanha da empresa. Clara não precisou ouvir o nome. Lembrou-se de Valentina dizendo dúvidas médicas tão delicadas com a segurança de quem ensaiara cada sílaba. Eu preciso do exame de DNA. Clara disse. A enfermeira baixou a voz. Você já fez a coleta no laboratório independente? Certo. Clara assentiu. O resultado sai em 2 dias. Ana Paula respirou fundo. Quando sair, não entregue a Gustavo antes de registrar tudo com um advogado. Se você mostrar em casa, eles vão dizer que é falso, que você manipulou, que está emocionalmente abalada. Eles já começaram essa narrativa. Como se o mundo quisesse confirmar a frase. O celular de Clara vibrou com uma notícia marcada por uma funcionária, modelo da Copa. Assume protagonismo em campanha após desconforto familiar de herdeiro. A foto mostrava Valentina sorrindo ao lado de Gustavo. Clara leu a legenda uma vez. Depois, guardou o celular com cuidado. Às 10 da manhã. Clara ligou para uma advogada que conhecera por meio de uma cliente antiga da confeitaria. Mariana Prado não prometeu milagres. E por isso Clara confiou nela. Falou de forma direta. Pediu cópias digitais. Recomendou registrar a cadeia de documentos e orientou Clara a não responder publicamente às provocações. Eles querem que você pareça descontrolada, disse Mariana. Enquanto Clara ouvia no fundo o som de teclas e papéis. Sua força agora é não dar a eles a cena que estão tentando comprar. Clara olhou para Ana Paula, que ainda parecia prestes a fugir. E a enfermeira, a advogada, foi firme. Se ela aceitar testemunhar, precisamos protegê-la dentro do possível, sem exposição prematura. Ana Paula passou as mãos pelo rosto. Eu tenho uma filha pequena. Não posso perder meu emprego. Clara tocou de leve a pasta. Eu também tenho um filho. E quase perdi a mim mesma tentando agradar essa família. Como se o casamento pudesse ser apagado por uma noite bem decorada.
As duas mulheres se olharam, não como heroínas de novela, mas como pessoas assustadas escolhendo fazer a coisa certa. Mesmo assim, no fim da manhã, Gustavo apareceu na confeitaria. Não entrou com seguranças, nem com a arrogância de herdeiro. Entrou sozinho, usando a mesma camisa da noite anterior, amassada nos punhos, o rosto marcado por falta de sono. Os clientes se calaram aos poucos. Clara estava atrás do balcão, colocando sonhos recheados numa bandeja. Ana Paula havia saído pela porta dos fundos minutos antes, levando apenas cópias do que não comprometeriam Clara se alguém a revistasse. Gustavo olhou ao redor como se nunca tivesse entendido aquele lugar de verdade. "Você dormiu aqui?" perguntou. Clara respondeu sem parar de trabalhar. "Dorme onde consegue respirar." Ele se aproximou do balcão. "Minha mãe disse que você está procurando uma advogada." Clara ergueu os olhos. "Sua mãe sabe muitas coisas antes de você." "Gustavo." Ele ficou em silêncio. A frase acertou. "Eu não quero brigar. Então não venha repetir as perguntas dela." Ele baixou a voz. "O que existe nesse exame verdadeiro que você mencionou?" Clara colocou a bandeja no expositor e fechou a tampa de vidro. "Existe a diferença entre ser pai e ter coragem de agir como um..." Gustavo apoiou as mãos no balcão e pela primeira vez parecia menos preocupado com a empresa do que com a mulher diante dele. "Clara, eu estou tentando entender." Ela respirou fundo. A vontade de contar tudo era quase física. Havia uma parte dela que ainda queria que Gustavo se chocasse, se revoltasse, pegasse o celular e enfrentasse a mãe ali mesmo. Mas essa parte era a mesma que já havia esperado demais da coragem dele. "Entender não basta." Ela disse, "Quando Valentina falou do meu bebê na frente de todos, você entendeu? Quando sua mãe usou a minha perda como ameaça disfarçada, você entendeu? Quando o médico que mexeu no meu prontuário apareceu numa festa da sua empresa, você talvez tenha entendido." Mesmo assim, ficou quieto. Gustavo empalideceu ao ouvir a palavra prontuário. Mexeu. Clara percebeu que aquela reação não era fingida. O problema era exatamente esse. Gustavo não sabia tudo, mas tinha permitido que os outros soubessem por ele. "Vai para casa," ela disse, mais cansada do que dura. "Pergunta à sua mãe por que Valentina conhecia detalhes da minha consulta. E, desta vez, não aceite sorriso como resposta." Depois que ele saiu, Clara ficou alguns minutos parada atrás do balcão, ouvindo o som comum da rua voltar aos poucos. Uma senhora entrou para buscar um bolo reservado. Um menino pediu coxinha. Uma rádio pequena comentou os preparativos para o próximo jogo do Brasil. A vida seguia com uma crueldade tranquila. No celular, uma nova mensagem de trabalho. Mariana confirmou que as cópias tinham sido recebidas e que o laboratório independente enviaria o resultado diretamente também para o escritório dela. Clara guardou o aparelho no bolso do avental e tocou a barriga. Não havia vitória ainda. Havia medo. Documentos. Uma enfermeira assustada. Uma advogada cautelosa e um marido que talvez finalmente começasse a duvidar das pessoas certas. Mas, pela primeira vez desde a festa, Clara não se sentiu sozinha dentro da própria verdade. Do outro lado da cidade, uma campanha começava a transformar Valentina em rosto oficial da Copa. Na confeitaria, Clara tirou do forno uma fornada de massa dourada e pensou que algumas coisas precisavam de calor, tempo e silêncio para crescer.
outras para desmoronar. Precisavam apenas que a verdade terminasse de assar. Ela chegou sem fazer cena, usando um vestido azul marinho elegante, largo o suficiente para não apertar a barriga e simples o bastante para lembrar a todos que ela não competia com Valentina. Mesmo assim, os olhares a mediram da cabeça aos pés. Havia jornalistas de negócios, influenciadores esportivos e parceiros de marcas que transformavam a paixão pelo futebol em campanhas milionárias. Gustavo a viu entrar, mas não veio até ela. Estava diante de um arco de luzes. Na manhã seguinte, Curitiba amanheceu com bandeiras presas nas janelas dos prédios e buzinas distantes ensaiando uma alegria que Clara não conseguia sentir. Na confeitaria, ela havia passado horas entre massas. Telefonemas e cópias digitais enviadas para Adria a Mariana, tentando manter o corpo ocupado para que a cabeça não voltasse ao salão da festa. O resultado do exame de DNA ainda não havia chegado. Mas a advogada já tinha registrado os documentos entregues por Ana Paula e orientado Clara a não encontrar ninguém da família sem avisar antes. Mesmo assim, quando o convite de Dona Helena apareceu no celular, Clara soube que a recusa só adiaria o ataque. Almoço em casa, sem plateia. Está na hora de resolvermos isso como família, dizia a mensagem. A palavra família parecia uma luva bonita escondendo uma mão fechada. Clara ligou para Mariana. Ouviu cada instrução. Guardou o celular com a gravação ativada dentro da bolsa e vestiu um conjunto creme simples, sem joias chamativas, sem qualquer tentativa de parecer mais frágil ou mais forte do que estava. Honte de ser. Tocou a barriga e sussurrou: "Hoje eu não vou discutir. Vou ouvir." A mansão dos Albuquerque ficava numa rua arborizada de um bairro nobre, protegida por muros altos. Câmeras discretas e um portão que se abria sem ruído. Como se até o metal tivesse sido treinado para não fazer escândalo, Clara já conhecia aquele caminho. Conhecia o jardim impecável, o piso claro da entrada, o cheiro de móveis antigos misturado a flores brancas, as fotografias de família em molduras de prata, onde ela aparecia em apenas 2 imagens, sempre na lateral. Na sala principal, a decoração da copa continuava presente de forma elegante, com fitas verde e amarelas sobre arranjos caros e uma camisa autografada da seleção dentro de uma moldura de vidro. Gustavo estava em pé perto da janela, com olheiras que revelavam uma noite mal dormida. Dona Helena estava sentada no sofá central, como se recebesse uma funcionária atrasada. Ao lado dela havia um homem de terno cinza que Clara reconheceu como advogado da família. Sobre a mesa, uma pasta preta já estava aberta. Clara não precisou perguntar para saber que o almoço era só enfeite. A refeição verdadeira era ela. "Você trouxe advogado para uma conversa de família?" Clara perguntou, mantendo a bolsa no colo ao se sentar. Dona Helena sorriu. "Paciente demais. Trouxe prudência. Quando alguém transforma uma festa corporativa em ameaça pública, prudência deixa de ser escolha." Gustavo deu um passo à frente. "Mãe, eu disse que primeiro conversaríamos." A sogra não olhou para ele. "E estamos conversando." O advogado empurrou a pasta alguns centímetros na direção de Clara. Sem arrogância, apenas com a frieza de quem era pago para não sentir vergonha. "É uma proposta de afastamento temporário. Nada definitivo. Por enquanto,
A senhora ficaria em um apartamento custeado pela família. Teria acompanhamento médico adequado e evitaria contato com a imprensa até que tudo fosse esclarecido. Clara olhou para Gustavo. Você sabia disso? Ele respirou fundo. Eu sabia que haveria uma proposta para acalmar as coisas. Ela quase sorriu. Acalmar. Naquela casa. Até a expulsão vinha perfumada. E meu filho? Ela perguntou. Dona Helena respondeu antes dele. O bebê será protegido. Desde que exista clareza sobre todos os fatos. A frase caiu sobre Clara com o peso de uma sentença antiga. De repente, ela não estava mais apenas naquela sala. Estava também em um quarto de hospital 2 anos antes. Com lençóis brancos. Luz fria e uma dor que parecia separar seu corpo do mundo. Lembrou-se de Dona Helena, dizendo que certas fragilidades emocionais precisavam ser tratadas. Enquanto Gustavo chorava no corredor, incapaz de mandar a própria mãe embora, cumprimentando patrocinadores ao lado de Valentina, a modelo famosa da Copa. Rosto de outdoors e comerciais. Ela vestia verde esmeralda. Ria com facilidade e tocava o braço de Gustavo com intimidade medida. A cada flash, a distância entre marido e esposa parecia mais oficial. Clara parou perto de uma coluna de vidro e respirou devagar. No celular, uma mensagem sem foto de perfil iluminou a tela. Não confie no arquivo que eles mostraram. O original ainda existe. Lembrou-se do Dr. Renato falando baixo com a família antes de falar com ela. Lembrou-se de ter pedido água e recebido silêncio. A lembrança veio tão forte que Clara precisou firmar os pés no tapete para não perder o equilíbrio. Gustavo percebeu e se aproximou. Clara, senta direito. Você está pálida. Ela ergueu a mão para impedi-lo. Não use meu corpo como desculpa para encerrar a conversa. Dona Helena suspirou. Ninguém está atacando você, mas todos nós sabemos que sua primeira gestação foi marcada por instabilidade. Clara virou o rosto para ela. Minha primeira gestação foi marcada por vocês. O advogado pigarreou. Desconfortável. Mas Dona Helena não recuou. Você está deixando a dor falar. Clara abriu a pasta e leu as primeiras linhas do documento. Havia palavras como preservação de imagem, afastamento consensual, acompanhamento familiar e confidencialidade. Não havia a palavra amor. Não havia a palavra confiança. Não havia. Em nenhuma página. O reconhecimento de que ela era esposa e mãe. Não problema administrativo. Se eu assinar. Vocês anunciam que estou descansando. Clara disse. Se eu não assinar. Vocês dizem que estou desequilibrada. Gustavo passou a mão pelos cabelos. Ninguém vai dizer isso. Clara olhou para ele com uma tristeza quase suave. Você não sabe mais o que sua família diz. Gustavo. Só descobre depois que já aconteceu. Pela primeira vez. Ele não respondeu. Dona Helena aproveitou o silêncio. Meu filho tem uma coletiva em 2 dias. Um contrato de patrocínio que sustenta centenas de empregos. Você quer ser responsável por arruinar isso. Clara fechou a pasta com calma. Eu não construí a mentira. Não me peça para pagar o aluguel dela. A porta da sala se abriu antes que alguém respondesse. E Valentina entrou como se aquele lugar já lhe pertencesse. Usava branco, cabelo preso, maquiagem leve. Uma imagem cuidadosamente oposta à modelo provocante da festa. Trazia nas mãos uma caixa de doces finos de uma confeitaria concorrente.
Gesto pequeno e cruel demais para ser coincidência. Desculpem o atraso. A reunião da campanha demorou. Clara sentiu Gustavo se virar. Surpreso. O que você está fazendo aqui? Valentina abriu um sorriso inocente. Sua mãe pediu que eu passasse para alinhar a coletiva. Não imaginei que Clara estaria. Dona Helena não demonstrou embaraço. Valentina faz parte da campanha. E a campanha foi atingida pelo comportamento de ontem. Clara observou as 3 pessoas à sua frente e entendeu o desenho completo. A esposa era um risco. A modelo era a solução. A mãe era comando. O marido, no centro, ainda tentava fingir que era escolha. Valentina colocou a caixa sobre a mesa, perto demais do documento de separação. Eu não quero conflito. Clara, de verdade. Mas uma marca não pode viver de incerteza. Clara apoiou as costas no sofá e deixou que Valentina falasse. Havia aprendido, com Ana Paula e Mariana, que pessoas seguras demais costumavam tropeçar na própria vaidade. Incerteza sobre o quê? Perguntou. Valentina inclinou o rosto, fingindo delicadeza. Sobre datas, consultas externas, mudanças de informação, coisas técnicas que eu nem entendo direito, mas que deixam qualquer família preocupada. Gustavo virou-se para ela. Quem te falou sobre consultas externas? Valentina piscou. Chou uma vez. Mas foi o suficiente para Clara perceber o primeiro rasgo. Dona Helena interveio. Não vamos transformar detalhes médicos em interrogatório. Clara manteve a voz baixa. Não. Vamos ouvir. Valentina estava explicando coisas técnicas que não entende. A modelo sorriu com menos firmeza. Eu só ouvi comentários. Todos comentam quando uma mulher aparece grávida em uma família pública e se recusa a seguir o médico de confiança. Clara sentiu o celular aquecer dentro da bolsa. Ela bloqueou a tela antes que alguém visse, gravando cada palavra. E você também ouviu sobre o horário da alteração no arquivo? Valentina ficou imóvel. Gustavo olhou para Clara. Dona Helena estreitou os olhos. O ar na sala mudou. Clara não havia mostrado documentos. Não havia citado Ana Paula. Não havia dito de onde vinha sua suspeita. Apenas lançou uma linha no escuro e viu quem a puxaria. Valentina tentou rir. Alteração. Que palavra pesada. Clara inclinou-se levemente para a frente. Pesada é saber detalhes de um prontuário que você nunca deveria ter visto. Dona Helena se levantou. Finalmente, perdendo a paciência polida. Chega. Você está acusando pessoas honradas sem prova. Clara também se levantou. Uma mão sobre a barriga e a outra segurando a alça da bolsa. Eu ainda não acusei ninguém. Mas é curioso como todos aqui se defendem antes de eu terminar a frase. Gustavo estava pálido. Mãe. O relatório foi alterado. A pergunta saiu baixa. Mas atravessou a sala como um copo quebrado. Dona Helena olhou para o filho com uma mistura de ofensa e aviso. Cuidado com o que você pergunta diante da sua esposa. Clara sentiu o golpe daquela frase. Diante da sua esposa, como se ela fosse estrangeira naquela casa. Uma presença a ser administrada. Não a mulher que carregava o neto daquela família. Valentina tentou recuperar o controle se aproximando de Gustavo. Você não deveria se deixar manipular por chantagem emocional. Clara sabe usar a gravidez para fazer todos se sentirem culpados. Clara sentiu o sangue subir, mas não respondeu de imediato. Valentina continuou. Agora, falando rápido demais.
Se o relatório menciona acompanhamento irregular e necessidade de confirmação por causa daquela observação sobre compatibilidade de datas, não fui eu que escrevi. Foi o médico. O silêncio seguinte foi absoluto. Até Gustavo pareceu parar de respirar. Clara guardou aquela frase como quem segura uma chave. A expressão observação sobre compatibilidade de datas não havia sido dita por ela, nem por Gustavo. Estava apenas na versão adulterada que Ana Paula mostrara na confeitaria. Dona Helena fechou os olhos por um segundo. E esse gesto foi a primeira confissão da mãe. Gustavo deu um passo para trás, afastando-se de Valentina. Como você sabe essa expressão? Ele perguntou. Valentina abriu a boca. Fechou. Depois tentou sorrir. Gustavo, por favor. Isso é ridículo. Sua mãe comentou por alto. Clara olhou para a sogra. Então foi a senhora. Dona Helena não negou. Não diretamente. A especialidade dela era transformar culpa em autoridade. Eu fiz o que qualquer mãe faria para proteger o filho. Gustavo levou a mão ao peito. Como se a frase tivesse arrancado o ar dele. Proteger de quê? A mãe apontou para Clara sem levantar o dedo inteiro. Só como um gesto mínimo e cruel. De repetir um erro. Você casou com uma mulher que nunca entendeu o peso do nosso nome. Agora ela aparece grávida. Muda de hospital. Esconde consultas e ameaça a empresa na frente dos patrocinadores. Você queria que eu ficasse esperando? Clara ouviu tudo com uma calma que a surpreendeu. Talvez porque a dor já tivesse passado do ponto de explosão e entrado no território frio da certeza. Eu mudei de hospital porque, na primeira vez, meu corpo virou uma sala de reunião de vocês. Disse. Eu escondi consultas porque precisava saber se meu filho estava seguro longe das mãos que agora fingem protegê-lo. Gustavo olhou para ela. E havia horror em seus olhos. Mas ainda não havia ação.